Boa noite, irmãos. Boa noite. Uma noite um pouco fria, né? Eu já estou suando aqui, mas a dona Zilda falou que eu não ia sair de casa sem pôr uma blusa. Então, eu obedeci, não é, pastor André? Exatamente assim. A gente obedece. Obedece porque tem juízo. Família funcional, Meu, funcional manda quem pode e obedece quem tem juízo. Queridos irmãos, esta pregação de hoje, ou esta reflexão de hoje, eu a fiz em 2015, tem 10 anos. Eu a fiz em PowerPoint, e aí eu falei assim, não, eu vou falar sobre esse tema de Jeremias. E aí eu comecei a transportar para o Word o que estava no PowerPoint. Só que tem dois tópicos que os irmãos vão ver que eles são idênticos. E eu não percebi isso na hora que eu transportei. Quando eu percebi, não dava tempo de eu ir até a papelaria para comprar papel, porque tinha acabado o papel da impressora. Então eu fiquei naquela. Ou eu levo com esses dois, digamos assim, pequenos erros, ou eu não levo. Então, trouxe aos irmãos e estou explicando o porquê. Os irmãos vão ver dois tópicos, né, que são basicamente idênticos. Mas a minha grande preocupação ao trazer aos irmãos esta pequena reflexão é pensar sobre o que me pode dar esperança. Livro do profeta Jeremias, que ele escreveu, o livro de Lamentações, capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 26. Eu estou usando a tradução ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. Diz assim a palavra do Senhor: e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. A minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de nos sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele.
Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. O versículo 21, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. São duas palavras significativas que estão juntas na mesma frase e que nos impele a uma ação: trazer e memória. Memória é o nosso banco de dados, né? Eu trabalhei em informática, comecei a trabalhar em 1975, por aí. O pastor André acho que era adolescente nessa época. Não era nascido não. Não. Não tinha nem nascido. Tá certo. Nem eu. E, Eu nasci 5 anos depois. Você só 42 anos. né? Banco de dados é onde a gente concentrava todos os dados pertencentes a uma empresa. Então, qualquer informação que se queria daquela empresa, íamos buscar no banco de dados. Para isso, fazíamos programas ou query, tá? Para fazer a pesquisa daquilo que nós precisávamos. Memória é o nosso banco de dados e, de forma ilustrativa, é nossa caixa de ferramentas da alma, pois tudo o que fazemos necessitamos da memória, seja para agirmos ou reagirmos, construirmos ou pensarmos ou executarmos, seja para nos expressar palavras, sentimentos. Consultando esse banco de dados é que sabemos se ficamos felizes ou infelizes, alegres ou tristes. Quando nós consultamos a nossa memória, que nós trazemos à tona as coisas que nós vamos trazer, ou vai nos tornar alegres, ou vai nos tornar tristes. A nossa alma, a razão, tem ferramentas que nos deixam emotivos, sentimentais, racionais e tudo o que sai desse nosso banco de dados. Um dia entrou ao ouvirmos ou sentirmos algo que guardamos em nossa memória. Uma vez guardada, esta ferramenta será usada, será vivenciada. A passagem bíblica do texto caminha nesta direção. Quero trazer à memória, isto é, para o meu interior, algo bom, algo que me possa dar esperança. Irmãos, o que te dá esperança? O que te faz prosseguir? O que te faz caminhar? O que te faz traçar um alvo e procurar atingir este alvo? No nosso caso, o nosso alvo é Jesus. E é esse alvo que nós queremos atingir. A esperança é a ação de esperar o que se deseja ou o que se quer. Esperar é aguardar, é ter esperança de ou em. Ou de alguma coisa ou em alguma coisa.
Sabemos do valor da esperança, mas normalmente não estamos predispostos a esperar. E no mundo que nós vivemos, é um mundo de coisas imediatas. Os irmãos já se depararam quando os irmãos dão um enter no computador e aí ele demora para responder 4 segundos, que parecem uma eternidade para nós. Por quê? Porque nós estamos num mundo onde tudo é rápido, onde tudo é num piscar de olhos. Nós, nos parecendo, não estamos predispostos a esperar, nos parecendo que a espera nunca abençoa ninguém. Mas o versículo diz para trazermos à memória exatamente aquilo que nos ensina a esperar, ou possa nos dar esperança. A Bíblia apresenta o esperar ou ter esperança como uma das coisas mais abençoadoras da vida. A esperança é boa, abençoadora, enriquecedora, próspera e nos fortalece. O profeta Jeremias estava chorando quando falou estas palavras. Estava chorando pela situação que o seu povo passava. Chorava em voz alta, que é a tradução literal de Lamentações. Chorava pela completa destruição de Jerusalém e pela destruição do símbolo máximo de Israel, que foi a destruição do templo pelos caldeus, por Nabucodonosor, pela Babilônia. Povo inimigo que foi usado para disciplinar Israel. Jeremias pregou. Jeremias falou aos reis e falou ao povo, mas não quiseram dar ouvidos à voz de Jeremias. O povo foi cativo no ano 586 e passaram 70 anos lá na Babilônia. E Jeremias acabou indo junto. E ele faz a sua lamentação. Porque se o povo tivesse ouvido, se o povo tivesse se arrependido, Deus teria mudado a sorte daquele povo. Mas como aquele povo era obstinado a desobedecer a Deus, ele colheu o fruto da sua desobediência. O que pode me trazer esperança? A primeira recordação é sobre a misericórdia do Senhor. Versículo 22, parte A. A misericórdia do Senhor, ela as misericórdias do Senhor são eternas, sem limites. As misericórdias do Senhor prolongam a vida. As misericórdias do Senhor nos levam ao arrependimento e, consequentemente, quando nós nos arrependemos da nossa postura, daquilo que fizemos, nós confessamos os nossos pecados ao Senhor
e o Senhor perdoa os nossos pecados, e Ele nos purifica de todo o mal. O que me pode dar esperança é a disposição de Deus em nos abençoar. Versículo 23, as misericórdias do Senhor se renovam-se a cada manhã. Essa disposição de Deus em nos abençoar, Ele nos abençoa de diversas maneiras, com bênçãos temporais, bênçãos passageiras. Ele nos abençoa com as suas promessas, Ele nos concede bênçãos espirituais e Ele nos concede vitória. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Nós já vencemos. Não é que vamos vencer. Não é quem sabe, talvez. Em Cristo nós já vencemos. Nós somos mais do que vencedores. O que me pode dar esperança é a disposição de Deus em nos abençoar. Essa parte eu já falei, né? O que pode me dar esperança são as misericórdias do Senhor. Versículo 22, parte A. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Por que não somos consumidos? Porque Ele é misericordioso. Ele é um Deus que se compadece de nós. Ele é um Deus que, através da sua misericórdia, Ele demonstra o seu amor para comigo, para com você, para com a igreja. Ele é um Deus em quem nós podemos confiar. E graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Esse amor foi tremendo, foi tão grandioso, foi tão esplendoroso, que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Isso é amor. Amor até as últimas consequências. Precisávamos de salvação, porque nós vagávamos pelo mundo sem Deus, sem esperança. Nós vivíamos nas coisas que o mundo oferece. Por amor, por misericórdia, Deus nos buscou, a cada um de nós. Ele nos buscou, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe para junto dEle. Quando eu leio Romanos capítulo 5, versículo 1, que fala que nós temos paz com Deus, mediante a fé por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, eu olho que essa paz com Deus é porque Ele deu o primeiro passo. Ele tornou isso possível.
Ele tornou isso uma realidade, enviando Jesus, quando nós ainda éramos pecadores. O que me pode dar esperança é a longanimidade do Senhor. Deus é longânimo. É impossível medir a longanimidade do Senhor, porque ela não tem fim. Ela não está presa a tempo e espaço. É misericórdia sem fim, é misericórdia eterna. A disposição de Deus em nos abençoar, Deus sempre, o desejo dele é nos abençoar. Muitas vezes somos nós que impedimos as bênçãos de Deus, pelas nossas atitudes, pelos nossos procedimentos, pela forma como vivemos diferente da vontade de Deus. A longanimidade do Senhor é impossível ser medida. Como disse, não tem fim, não está presa entre espaço e tempo. Eu tenho para comigo, isso sou eu, tá? Pastor Elias e pastor André. Existe a eternidade. Tempo e espaço é uma vírgula nisso que nós chamamos de eternidade. Então, nessa vírgula, Deus veio e se tornou igual a um de nós, com uma diferença: sem pecado. Sem pecado nenhum. Eu falei da fidelidade de Deus, grande é a fidelidade do Senhor. Olha, não tem como aquilatar, não tem como dimensionar a fidelidade de Deus. Ele é fiel. Ele foi, é e será sempre fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. Ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Bom, aí vamos pular a disposição de nos abençoar e a fidelidade que eu acabei de falar. E aí vamos para a conclusão. Não deu meia-noite ainda, então a conclusão pode demorar um pouquinho. Para que fique fixo em nossa mente, em nosso coração, é o que pode me dar esperança. São as misericórdias do Senhor. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Em segundo, o que pode me dar esperança é a longanimidade do Senhor.
é impossível de ser medida, porque ela não tem fim. Em terceiro, o que me pode dar esperança é essa disposição de Deus em nos abençoar, mesmo quando não agimos segundo a sua vontade. Ele tem prazer em nos abençoar. O que me pode dar esperança é a fidelidade de Deus, porque Deus tem uma grande fidelidade, fidelidade tal que não pode ser medida, não pode ser dado um valor, porque essa fidelidade excede a tudo aquilo que nós possamos pensar ou imaginar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.